Um milionário encontra uma garotinha chorando e fica aterrorizado ao ver que ela estava com uma criança nos braços. Já deixa o like e comenta o que achou do vídeo. Gabriel tinha tudo o que muitos considerariam uma vida perfeita. Se era um milionário de sucesso, dono de uma empresa promissora, e vivia em uma mansão que simbolizava suas conquistas. Mas, apesar de toda a opulência, sua vida era solitária e repetitiva, repleta de reuniões, negociações e eventos que, com o tempo, perderam o brilho. Em uma noite de outono, após um longo dia de trabalho, Gabriel decidiu tomar um caminho alternativo de volta para casa, buscando um pouco de paz nas ruas mais tranquilas da cidade. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu, algo que mudaria sua vida para sempre. Enquanto dirigia pelas ruas escuras e quase desertas, Gabriel avistou uma pequena figura na calçada, iluminada apenas pela luz amarelada de um poste. Era uma garotinha, sentada no chão, chorando baixinho. Algo no desespero dela o fez parar o carro, um impulso que ele não conseguiu ignorar. Ao se aproximar, percebeu que a menina, de aparência frágil, segurava algo nos braços com muito cuidado. Quando Gabriel perguntou por que ela estava ali sozinha, a garotinha levantou o olhar para ele, com lágrimas nos olhos, e afastou o cobertor que envolvia o que carregava. Para seu espanto, Gabriel percebeu que a menina segurava um bebê, adormecido e vulnerável. Ele sentiu um frio percorrer sua espinha, e por um momento ficou sem palavras. "Onde estão seus pais?" "O que aconteceu?" perguntou, tentando manter a calma, mas seu coração acelerava. A garotinha, entre soluços, contou que se chamava Ana e que sua mãe havia ido embora, deixando-a sozinha com seu irmãozinho. Gabriel olhou ao redor, buscando alguma explicação, mas não havia ninguém por perto. Era uma situação que ele não esperava encontrar, e, naquele momento, ele soube que não poderia simplesmente virar as costas. Gabriel tomou a difícil decisão de levar as crianças consigo, ao menos até encontrar uma solução. Ele os acomodou no carro e dirigiu de volta para sua casa, ainda tentando processar tudo o que havia acabado de acontecer. A mansão, antes silenciosa e fria, agora parecia um cenário estranho para duas crianças que claramente haviam enfrentado dificuldades. A governanta, embora surpresa, ajudou a arrumar um lugar para eles passarem a noite. Enquanto isso, Gabriel refletia sobre o que fazer em seguida, dividido entre a urgência de encontrar ajuda e a inesperada conexão que sentia com aquelas duas vidas tão frágeis. Nos dias que se seguiram, Gabriel tentou rastrear algum parente das crianças, mas a mãe de Ana parecia ter desaparecido sem deixar rastro. Ao mesmo tempo, ele começou a perceber que sua própria vida estava mudando. A rotina focada em negócios e lucros deu lugar a noites em claro cuidando do bebê, e Ana, que no início se mostrava desconfiada, começou a se aproximar dele, vendo em Gabriel alguém que estava disposto a proteger a ela e ao irmão. Gabriel, que nunca havia considerado a possibilidade de cuidar de alguém, sentia um novo propósito, mas também uma grande responsabilidade. E, enquanto tentava encontrar respostas, sabia que essa era apenas a primeira parte de uma jornada cheia de incertezas. Sem saber o que o futuro reservava, Gabriel se viu preso em um dilema que deveria continuar tentando encontrar a mãe das crianças e deixá-las ir, ou havia algo mais naquela situação que o fazia pensar que talvez seu destino estivesse entrelaçado ao de Ana e seu irmãozinho? O milionário, antes tão seguro de cada passo que dava, agora enfrentava uma escolha que não poderia ser feita com cálculos ou projeções financeiras. E assim, a história de Gabriel, Ana e o bebê ficou em aberto, aguardando os próximos capítulos que trariam respostas para um mistério que ele jamais imaginou encontrar naquela noite de outono. Os primeiros dias na casa de Gabriel foram repletos de ajustes e desafios. Ele, que sempre teve controle sobre todos os aspectos de sua vida, agora enfrentava a imprevisibilidade de cuidar de duas crianças, sendo uma delas um recém-nascido. O choro do bebê ecoava pelos amplos corredores da mansão, quebrando o silêncio que antes parecia ser a marca registrada do lugar. A governanta, que havia trabalhado para Gabriel por anos, nunca o vira tão perdido, mas também tão determinado em ajudar.
Gabriel passava horas em ligações com assistentes sociais, advogados e até mesmo um detetive particular que contratou para tentar localizar a mãe de Ana. Mas, ao mesmo tempo, ele se pegava cada vez mais envolvido com as crianças. Ana, embora ainda assustada, começou a mostrar sinais de confiança. Ela se aproximava aos poucos, observando Gabriel enquanto ele tentava acalmar o bebê. A menina se apegou à rotina que, mesmo cheia de incertezas, oferecia um conforto que ela não sentia há muito tempo. Durante uma dessas noites em que o bebê, que Ana chamava carinhosamente de Pedrinho, chorava sem parar, Gabriel tentou embalá-lo enquanto Ana assistia em silêncio, seus olhos grandes e atentos. Ele está com fome, eu acho, sussurrou a garotinha, ainda insegura. Gabriel percebeu que, apesar de sua pouca idade, Ana entendia o que o irmão precisava. E, naquele momento, ele sentiu algo diferente, uma conexão que ia além da simples responsabilidade. Com o passar das semanas, Gabriel começou a criar uma rotina para Ana e Pedrinho. Inscreveu Ana em uma escola próxima, comprou roupas novas e tentou transformar um dos quartos de hóspedes em um espaço aconchegante para os dois. Ele descobriu que Ana era uma criança curiosa, cheia de perguntas sobre o mundo e sobre a vida que ele levava. "Por que sua casa é tão grande?" ela perguntou certa manhã, enquanto tomavam um café. Gabriel sorriu, pensando em como explicar, e respondeu, eu trabalhei muito para ter tudo isso, mas acho que nunca percebi como era vazia." A busca pela mãe das crianças, entretanto, continuava sem resultados. O detetive relatou que não havia registros recentes dela, e as poucas informações que Ana conseguia lembrar não eram suficientes para localizá-la. Gabriel sentia uma mistura de frustração e alívio. Parte de si queria encontrar a mãe e devolver às crianças a segurança que mereciam, mas outra parte temia o que isso poderia significar para a nova vida que estavam construindo juntos. Certo dia, Gabriel foi abordado por um assistente social que questionava sua capacidade de cuidar das crianças sem um vínculo legal. O homem, embora educado, deixou claro que Ana e Pedrinho poderiam ser encaminhados para um abrigo temporário se não encontrassem uma solução rapidamente. A ideia de se separar das crianças causou um aperto no peito de Gabriel, e ele percebeu que já não conseguia imaginar sua vida sem eles. Ele contratou um advogado especializado e deu início ao processo para conseguir a guarda temporária, na esperança de que isso lhes desse mais tempo. As semanas que seguiram foram de espera, uma sensação que Gabriel, acostumado a decisões rápidas, não sabia lidar. Ele começou a perceber que as crianças haviam preenchido um espaço em sua vida que ele nem sabia que estava vazio. Ana o esperava ansiosa ao voltar da escola, contando cada detalhe de seu dia, e ele aprendeu a apreciar a simplicidade da rotina que haviam criado. Pedrinho, por sua vez, parecia ganhar mais forças a cada dia, como se o ambiente seguro estivesse devolvendo a ele a energia que antes faltava. Uma tarde, enquanto brincavam no jardim, Ana se aproximou de Gabriel e fez uma pergunta que ele não esperava. "Você acha que minha mamãe vai voltar?" Ele hesitou antes de responder, sabendo que a verdade era incerta. "Eu não sei, Ana. Mas eu prometo que enquanto ela não volta, eu estarei aqui para cuidar de vocês." A menina assentiu, mas Gabriel viu em seus olhos que a saudade da mãe ainda a acompanhava, como uma sombra que ele não sabia como dissipar. O processo de guarda temporária avançava lentamente, e Gabriel se envolveu em um emaranhado de burocracias que nunca havia enfrentado antes. Em uma das audiências, o juiz perguntou por que um homem tão ocupado e sem experiência em cuidar de crianças queria assumir tal responsabilidade. Gabriel não teve uma resposta pronta, mas falou sobre como, ao encontrar Ana e Pedrinho, sentiu que havia algo mais que precisava fazer, algo que nenhum sucesso financeiro jamais havia lhe proporcionado. As palavras saíram de forma desajeitada, mas ele viu um brilho de compreensão nos olhos do juiz. Enquanto isso, Gabriel se aproximava cada vez mais de Ana. Ele começou a descobrir os medos e os pequenos sonhos que a menina guardava.
Ela contava histórias sobre os dias em que sua mãe ainda estava presente, momentos simples que agora pareciam distantes. Ela sempre me falava que a gente ia ficar bem, que eu era forte, disse Ana uma noite, com a voz embargada. Gabriel não sabia o que responder, mas prometeu a si mesmo que faria de tudo para que ela continuasse a acreditar nisso. Um dia, enquanto revisava documentos no escritório, Gabriel recebeu uma ligação do detetive. Havia uma nova pista sobre o paradeiro da mãe das crianças, algo que poderia mudar tudo. Ele sentiu o sangue gelar ao ouvir as palavras do detetive, sabendo que essa informação poderia significar o fim da vida que estava construindo com Ana e Pedrinho. Mas ao mesmo tempo, sabia que era sua obrigação seguir adiante e descobrir a verdade. Gabriel manteve a notícia em segredo, sem saber como e quando contar a Ana. Ele temia que a esperança de reencontrar a mãe pudesse destruir o frágil equilíbrio que haviam encontrado juntos. Mas uma coisa era certa, que ele precisava enfrentar o que estava por vir, sem saber se seria o início de um novo capítulo ou o fim da história que estava construindo. E, assim, os dias se transformaram em uma espera tensa, com a sombra de um futuro incerto pairando sobre a casa de Gabriel, Ana e Pedrinho. Gabriel se esforçava para manter a normalidade em sua casa, mesmo sabendo que aquela pista poderia mudar tudo. A rotina seguia como sempre, com ele levando Ana para a escola e cuidando de Pedrinho durante o dia, mas havia um peso constante em seu peito. A informação sobre a possível localização da mãe das crianças trazia uma mistura de alívio e medo. Ele sabia que precisava fazer o que era certo, mas temia o impacto que isso teria em suas vidas, especialmente na de Ana, que começava a se sentir segura ao seu lado. O detetive o atualizou sobre os progressos das buscas, e a mãe das crianças, Laura, havia sido vista em outra cidade, distante, e estava vivendo de forma precária. Ela parecia estar enfrentando dificuldades, e não havia sinais de que estava em busca dos filhos. Gabriel marcou uma reunião com seu advogado para entender quais seriam os próximos passos e quais as chances de conseguir a guarda definitiva caso a mãe das crianças não tivesse condições de recuperá-los. O advogado explicou que seria um processo complicado, e que a presença de Laura poderia mudar os rumos do que estavam tentando construir. Nos dias que se seguiram, Gabriel se isolou ainda mais em seus pensamentos, tentando encontrar a melhor forma de lidar com a situação. Ele sabia que, de uma forma ou de outra, Ana merecia saber o que estava acontecendo. Certa noite, enquanto a menina desenhava na mesa da cozinha e Pedrinho dormia no berço improvisado, Gabriel se sentou ao lado dela e, com cuidado, começou a falar sobre o assunto. Explicou que havia uma possibilidade de encontrar sua mãe e que isso poderia trazer mudanças, mas que ele estaria ali para o que ela precisasse. Ana escutou com atenção, os olhos fixos em Gabriel, e depois de um longo silêncio, apenas perguntou: "E você vai deixar a gente, Gabriel?" A pergunta queima-roupa fez o coração dele apertar, mas ele respondeu com firmeza: "Não, Ana. Eu não quero deixar vocês. Eu só quero que vocês tenham a chance de estar com sua mãe, se isso for o melhor." Ela assentiu, mas Gabriel notou a incerteza em seu olhar. Ele sabia que, para uma criança como Ana, a segurança que encontrara ao seu lado era algo novo e que a perspectiva de mudanças trazia mais medo do que esperança. A reunião com o advogado se aproximava, e Gabriel não sabia o que esperar. Enquanto isso, ele começou a se preparar para a possibilidade de uma visita de Laura. Comprou roupas novas para Ana e Pedrinho, organizou a casa e se certificou de que as crianças estavam bem cuidadas. Queria que tudo estivesse em ordem, como se isso pudesse, de alguma forma, mostrar a Laura que ele era capaz de cuidar deles. Mas a ansiedade crescia a cada dia, e ele percebia que não havia como prever o que ela escolheria fazer. Quando chegou o dia da audiência sobre a guarda temporária, Gabriel levou Ana com ele, enquanto Pedrinho ficava sob os cuidados da governanta. O juiz estava avaliando os relatórios do assistente social e os argumentos do advogado de Gabriel, mas algo ainda faltava, e a presença de Laura. O juiz explicou que,
Caso a mãe aparecesse e reivindicasse a guarda, o processo poderia ser reavaliado. Gabriel sabia que essa era a verdade, mas a ideia de perder Ana e Pedrinho o atormentava. Após a audiência, Ana segurou a mão de Gabriel com força, sem dizer nada, mas seu gesto falava mais do que 1000 palavras. Ela estava com medo, assim como ele. E naquela noite, enquanto Gabriel olhava para a cidade iluminada do terraço da mansão, ele percebeu que a relação que construíra com aquelas crianças era mais forte do que qualquer plano que ele havia traçado para sua vida. A decisão de protegê-los não era mais apenas uma questão de responsabilidade, era algo que ele sentia de forma profunda. Uma semana depois, o detetive entrou em contato novamente, informando que Laura havia sido localizada e estava disposta a conversar. Gabriel sentiu um frio percorrer sua espinha ao ouvir a notícia. Marcaram um encontro em uma cidade próxima, em um café simples, longe dos olhares curiosos que poderiam transformar a situação em um espetáculo. Ele contou a Ana sobre a reunião e garantiu que, independentemente do que acontecesse, ela não estaria sozinha. A menina não respondeu de imediato, mas Gabriel percebeu que ela se sentia dividida, entre a esperança de ver a mãe novamente e o medo de perder o lugar seguro que havia encontrado. O encontro com Laura foi tenso. Ela chegou com um ar abatido, as roupas gastas e os olhos cansados. Gabriel a reconheceu das descrições que Ana havia feito, mas notou que havia um peso em seu semblante que ele não conseguia decifrar. Laura falou pouco sobre o que havia acontecido desde que desapareceu, mas foi clara em um ponto: não estava em condições de cuidar das crianças naquele momento. Eu sei que eles estão melhor com você agora, disse ela, evitando olhar nos olhos de Gabriel. Eu não queria que as coisas fossem assim. Gabriel sentiu uma onda de emoções contraditórias ao ouvir aquilo. Parte de si queria acreditar que Laura poderia se reerguer e ser uma mãe para Ana e Pedrinho, mas outra parte temia que ela estivesse apenas tentando fugir de uma responsabilidade que não queria assumir. Ao final da conversa, concordaram em dar um tempo para que Laura pudesse decidir se estava pronta para assumir os cuidados dos filhos novamente, enquanto Gabriel mantinha a guarda temporária. Ao voltar para casa, Gabriel encontrou Ana ansiosa por notícias. Ele contou parte da verdade, que sua mãe ainda estava tentando encontrar uma forma de cuidar deles, mas que, por enquanto, continuariam juntos. Ana apenas assentiu, parecendo aliviada por saber que, ao menos por agora, sua vida não mudaria drasticamente. Gabriel, no entanto, sentia que aquele era apenas o começo de uma nova fase, e que ainda havia muito a ser resolvido. As semanas passaram, e Laura manteve contato esporádico, mas sem dar sinais de que estava pronta para reassumir as crianças. Gabriel tentava equilibrar sua vida profissional com os cuidados diários de Ana e Pedrinho, e cada vez mais se via como uma figura paterna para eles, algo que jamais havia imaginado. Mas mesmo com a aparente estabilidade, havia sempre a sombra de que, a qualquer momento, Laura poderia decidir retomá-los e mudar tudo novamente. E foi nesse clima de incerteza que a vida de Gabriel, Ana e Pedrinho seguiu, cada dia trazendo novos desafios e perguntas sem respostas. Gabriel não sabia o que o futuro reservava, mas sentia que estava preparado para enfrentar o que viesse, sabendo que, desta vez, sua luta era por algo maior do que ele próprio. Os meses seguintes foram uma mistura de esperança e apreensão na casa de Gabriel. Ana e Pedrinho se adaptavam cada vez mais à vida na mansão, e Gabriel, que antes via sua vida envolta em números e contratos, agora se dedicava a uma rotina que incluía brincadeiras no jardim, horários de mamadeiras e noites lendo histórias antes de dormir. Mesmo sem admitir para si mesmo, sentia que aquelas crianças haviam transformado seu mundo, trazendo uma sensação de propósito que ele nunca encontrara em suas conquistas materiais. Laura, por sua vez, permanecia à margem da situação. Mantinha contato esporádico, enviando algumas mensagens a Gabriel sobre suas tentativas de melhorar as próprias condições. Ela estava morando em um abrigo e buscando um emprego estável, mas sabia que ainda não era capaz de proporcionar a segurança que os filhos precisavam.
Gabriel sentia que ela estava genuinamente tentando, mas não sabia até que ponto estava disposta a retomar seu papel de mãe. E enquanto a incerteza pairava sobre todos, ele continuava a cuidar de Ana e Pedrinho como se fossem parte definitiva de sua vida. Ana, ainda que sentisse falta da mãe, se apegava cada vez mais a Gabriel. Ela passou a vê-lo como alguém que se preocupava com seu bem-estar, e as conversas entre os dois se tornaram mais íntimas e naturais. Certo dia, enquanto desenhavam juntos na sala de estar, ela olhou para Gabriel e perguntou: "E se minha mãe não voltar, eu posso continuar morando aqui?" A pergunta surpreendeu tanto quanto a ele. Gabriel, sem saber como responder, apenas sorriu e disse: "E eu sempre vou querer que você esteja aqui, Ana. Sempre." Pedrinho, por sua vez, crescia a olhos vistos. Já começava a esboçar seus primeiros passos e palavras, e Gabriel se sentia orgulhoso de cada pequena conquista do menino. Ele nunca pensou que se emocionaria ao ver uma criança chamá-lo pela primeira vez, mas quando Pedrinho balbuciou algo que soava como a Giabre, o coração dele se encheu de uma alegria que ele jamais havia experimentado. A casa, antes marcada pelo silêncio, agora estava cheia de risos infantis e de uma energia que Gabriel não sabia que precisava. Enquanto isso, o processo pela guarda temporária seguia seu curso na justiça. O advogado de Gabriel continuava a argumentar que as crianças estavam melhor com ele, ao menos até que Laura pudesse garantir um ambiente seguro. O assistente social fez algumas visitas à mansão, sempre encontrando as crianças bem cuidadas e felizes. Gabriel sabia que cada relatório positivo aumentava suas chances de manter Ana e Pedrinho ao seu lado, mas também que o tempo corria contra ele. Laura poderia, a qualquer momento, aparecer com novos planos e mudar tudo. Certo fim de semana, Laura pediu para visitar os filhos. Gabriel, embora apreensivo, sabia que ela tinha esse direito. Eles combinaram de se encontrar em um parque, em um ambiente neutro, onde Ana e Pedrinho poderiam ver a mãe sem a pressão das paredes da mansão. Laura chegou visivelmente nervosa, mas com um sorriso que mostrava a ansiedade de reencontrar os filhos. Gabriel observou de longe enquanto Ana abraçava com força e Pedrinho, em seu colo, sorria ao ver o rosto familiar. A conversa entre Gabriel e Laura foi tensa, mas marcada por uma nova sinceridade. Laura admitiu que não estava pronta para cuidar dos filhos, mas não queria perdê-los para sempre. "Eu só quero que eles fiquem seguros, mas não quero que esqueçam que eu sou a mãe deles", disse, com os olhos marejados. Gabriel compreendeu o dilema dela e prometeu que não a excluiria da vida das crianças, mas que precisava garantir que Ana e Pedrinho tivessem estabilidade. Após esse encontro, as visitas de Laura se tornaram mais frequentes, e Gabriel fez o possível para que Ana visse que a mãe não estava totalmente ausente de sua vida. Ele sabia que essa era uma linha tênue, que queria dar às crianças a chance de manter uma relação com Laura, mas ao mesmo tempo, sentia que elas já o viam como uma figura paterna. Ana passou a dividir seu tempo entre os encontros com a mãe e a nova rotina que criará com Gabriel, e ele observava, à distância, o quanto esse equilíbrio era delicado para ela. Em uma tarde fria, Laura ligou para Gabriel com uma proposta inesperada. Ela havia conseguido um emprego fixo e um pequeno apartamento em uma cidade vizinha. Queria tentar reconstruir sua vida com os filhos ao seu lado, mas precisava de um tempo para preparar um novo lar para recebê-los. Pediu a Gabriel mais algumas semanas antes de tomar qualquer decisão definitiva. Gabriel concordou, sentindo um aperto no peito ao perceber que a vida deles estava prestes a mudar novamente. Ana, ao saber da notícia, não demonstrou tanto entusiasmo quanto Laura esperava, mas Gabriel a incentivou a dar uma chance. Enquanto os dias passavam e Laura organizava sua nova vida, Gabriel percebeu que estava cada vez mais ansioso. Ele sabia que, em breve, teria que dizer adeus às crianças, mas a ideia de voltar à solidão da mansão o assustava. Os corredores silenciosos, que antes eram um refúgio, agora pareciam mais um fantasma de tudo o que ele estava prestes a perder.
Gabriel tentava se preparar para o inevitável, mas sabia que nada poderia aliviar o vazio que sentiria. A mudança de Laura finalmente se concretizou, e ela marcou um dia para buscar Ana e Pedrinho. Gabriel tentou manter a compostura, mas cada gesto parecia carregado de despedida. Ana, por sua vez, estava visivelmente dividida. Ela queria ficar ao lado da mãe, mas temia deixar para trás a segurança que havia encontrado com Gabriel. Quando chegou a hora de ir, a garotinha segurou as mãos dele com força e, entre lágrimas, prometeu que voltaria para visitá-lo. Naquela noite, Gabriel se viu sozinho pela primeira vez em meses. O silêncio da mansão era ensurdecedor, e ele não conseguia dormir sem ouvir o som suave da respiração de Pedrinho ou a voz de Ana contando sobre os sonhos que tinha. Ele sabia que havia feito o que era certo, que as crianças mereciam a chance de reconstruir a vida ao lado da mãe, mas isso não tornava a ausência menos dolorosa. Com o tempo, Laura começou a enviar mensagens e fotos dos filhos em seu novo lar. Ana parecia feliz, mas Gabriel percebia que algo ainda a deixava insegura. Pedrinho, em sua inocência, parecia adaptar-se melhor à nova rotina, mas Gabriel sentia falta de cada pequeno gesto do menino. E, enquanto tentava se acostumar com a nova realidade, ele não podia deixar de se perguntar-se, de alguma forma, aquele não seria apenas mais um capítulo de uma história que ainda estava longe de terminar. As semanas se passaram, e Ana ligou para Gabriel certa noite, dizendo que sentia falta dele. Ele ouviu a voz dela, tentando manter a calma, e prometeu que eles poderiam se ver em breve. Laura, percebendo que o vínculo de Gabriel com os filhos ainda era forte, sugeriu que passassem um fim de semana juntos, para que Ana e Pedrinho pudessem manter o contato com ele. Gabriel aceitou a proposta com um misto de alegria e apreensão, sentindo que, de alguma forma, os laços que haviam criado eram mais difíceis de romper do que ele imaginava. E assim, enquanto Gabriel aguardava ansioso pelo reencontro, ele sabia que a história que havia começado naquela noite de outono ainda guardava muitas surpresas. Ele não sabia se o destino o levaria a ser apenas uma lembrança na vida das crianças ou se seu papel estava apenas começando. Mas uma coisa era certa, que ele estava disposto a enfrentar cada desafio, mesmo sem saber onde essa jornada o levaria. A chegada do fim de semana trouxe uma mistura de ansiedade e expectativa para Gabriel. Ele preparou a casa como se fosse receber convidados especiais, mesmo sabendo que Ana e Pedrinho já conheciam cada canto daquele lugar. Quando Laura deixou as crianças na porta da mansão, Gabriel percebeu uma certa relutância em seu olhar, mas ela tentou esconder por trás de um sorriso breve e sem entusiasmo. Eles vão passar bem. Sei que é importante para eles manterem essa relação, disse antes de partir. Gabriel agradeceu, mas sentiu o peso de uma despedida que parecia estar sempre pairando no ar. Os dias ao lado de Ana e Pedrinho foram recheados de risadas e momentos que Gabriel não sabia que precisava. Eles recriaram a rotina que haviam construído juntos meses antes, piqueniques improvisados no jardim, histórias contadas antes de dormir e até mesmo a volta das brincadeiras com Pedrinho, que agora conseguia andar com mais firmeza. Ana, por sua vez, mostrava uma alegria que Gabriel reconhecia como algo que vinha do fundo do coração, como se aqueles momentos a fizessem lembrar de um lar que nunca quis perder. Durante uma dessas tardes, enquanto Ana e Gabriel passeavam pelo quintal, a menina finalmente se abriu. Eu gosto de estar com a mamãe, mas sinto falta de você, sabe? E do jeito que era antes. Lá é bom, mas é diferente. Gabriel tentou escolher as palavras certas para responder, mas percebeu que não havia uma resposta que pudesse confortá-la completamente. Em vez disso, ele apenas disse, eu também sinto sua falta, Ana. E, independente de onde você esteja, sempre teremos esses momentos. Pedrinho, ainda muito pequeno para compreender tudo o que acontecia ao seu redor, parecia simplesmente feliz por estar cercado de carinho. Cada risada sua preenchia a casa de uma forma que Gabriel já havia se esquecido de como era.
Ele sabia que aqueles dias eram um presente, mas também temia o que aconteceria quando o fim de semana acabasse e ele tivesse que se despedir novamente. Quando chegou a hora de levar Ana e Pedrinho de volta para Laura, Gabriel notou que a despedida era ainda mais difícil do que antes. Ana segurava suas mãos com força, e Pedrinho, sem entender muito, apenas o abraçou de uma forma que fez Gabriel engolir em seco. Laura, ao vê-los juntos, pareceu hesitar por um momento, como se algo dentro dela também questionasse as decisões que tomara. Talvez possamos fazer isso mais vezes, sugeriu ela, quebrando o silêncio que pesava sobre todos. Gabriel assentiu, grato pela possibilidade de manter uma conexão com as crianças. As visitas de Ana e Pedrinho à casa de Gabriel se tornaram mais frequentes, e aos poucos uma nova rotina foi se estabelecendo. Eles passaram a dividir o tempo entre os dois lares, tentando encontrar um equilíbrio que pudesse dar às crianças um pouco de estabilidade. Gabriel, por mais que soubesse que aquela não era uma solução definitiva, se agarrava a cada instante que podia compartilhar com eles, criando memórias que esperava que Ana e Pedrinho levassem consigo, onde quer que estivessem. Mas a situação não era tão simples para Laura. Apesar de estar tentando reestruturar sua vida, ela começou a perceber que a ligação de seus filhos com Gabriel era mais profunda do que imaginava. Certa tarde, durante uma conversa em um parque enquanto os filhos brincavam à distância, Laura confessou suas dúvidas. Eu sei que eles estão felizes com você, Gabriel. E sei que você os ama de uma forma que eu nunca imaginei que poderia acontecer. Mas eu tenho medo de que eles me vejam como uma mãe que falhou. E isso me assusta. Gabriel compreendeu a dor que aquelas palavras carregavam. Ele nunca quis ser uma ameaça para Laura, mas ao mesmo tempo, não conseguia imaginar um futuro em que Ana e Pedrinho estivessem distantes dele. Eu não quero tomar o seu lugar, Laura. Eu só quero que eles estejam bem, onde quer que seja. E, se eu puder ajudar a garantir isso, farei o que for preciso. Laura apenas assentiu, mas Gabriel sabia que aquela decisão era muito mais complexa do que qualquer uma que pudessem tomar. Enquanto isso, Ana começava a expressar com mais clareza seus sentimentos. Durante uma noite em que Gabriel a colocava para dormir, ela perguntou se ele ainda estaria lá para ela quando fosse mais velha. Você acha que, quando eu crescer, eu vou me lembrar de tudo isso? Das histórias, dos passeios, de tudo? Gabriel, tentando manter a voz firme, respondeu que, independentemente de onde estivessem, os momentos importantes ficariam com eles para sempre. Ela sorriu, mas havia algo no brilho de seus olhos que mostrava a insegurança que ela tentava esconder. Gabriel sabia que aquela era uma história sem respostas fáceis. A cada visita, a cada encontro, sentia que estavam construindo algo que não se encaixava nas regras normais de uma família, mas que ainda assim, tinha um valor que ele não conseguia ignorar. Ele começou a pensar em possibilidades que antes nem considerava e talvez pudesse propor um acordo de guarda compartilhada, que permitisse a Laura seguir com sua vida sem se sentir pressionada e que mantivesse Ana e Pedrinho próximos a ele. O advogado de Gabriel, no entanto, alertou que uma solução como essa seria complexa, e que dependeria do acordo de ambas as partes. Gabriel sabia que Laura não tomaria uma decisão dessas de forma impulsiva, mas estava disposto a explorar qualquer alternativa que mantivesse as crianças próximas. O dilema de Laura também era evidente, e Gabriel percebeu que ela se tornava cada vez mais consciente de que não podia ignorar os laços que seus filhos haviam criado com ele. Um dia, Laura pediu para conversar a sós com Gabriel após buscar as crianças. Sentaram-se na sala de estar, onde tantas conversas difíceis já haviam acontecido. Laura, com um ar pensativo, disse, e eu pensei muito sobre o que está acontecendo. Sobre o que é certo para eles, para nós. E, por mais que doa, eu sei que talvez eu não consiga ser a única a cuidar deles agora. Gabriel ficou em silêncio, permitindo que ela continuasse. Eu não quero afastá-los de você, mas também não quero que sintam que estou desistindo deles.
Eu quero encontrar um jeito de fazermos isso juntos, de um jeito que funcione. Gabriel sentiu uma onda de alívio e emoção ao ouvir aquilo. Ele sabia que, finalmente, estavam dando um passo para encontrar uma solução que não fosse pautada pelo medo ou pela incerteza, mas sim pelo desejo de garantir o melhor para Ana e Pedrinho. E, embora soubesse que ainda havia um longo caminho pela frente, ele se sentiu mais forte para enfrentar o que viria, sabendo que estavam todos comprometidos em encontrar uma forma de fazer aquela história ter um desfecho que fosse justo para todos. Com isso, a história de Gabriel, Laura, Ana e Pedrinho tomou um novo rumo, mais desafiador, mas também repleto de esperança. E enquanto as páginas dessa jornada continuavam a se escrever, o futuro permanecia em aberto, aguardando o próximo capítulo que mostraria se a vida que eles estavam tentando construir juntos poderia realmente se manter de pé diante dos desafios que ainda estavam por vir. A decisão de tentar uma guarda compartilhada trouxe novos desafios para todos. Gabriel, Laura, Ana e Pedrinho passaram a viver uma rotina onde a presença de cada um era cuidadosamente equilibrada. Laura encontrou um emprego mais estável e começou a mobiliar seu pequeno apartamento, tentando criar um ambiente confortável para os filhos. Ao mesmo tempo, Gabriel continuava a recebê-los em sua casa nos fins de semana, cuidando para que cada momento fosse significativo. A sensação de que estavam tentando construir uma nova forma de família, ainda que fora dos moldes tradicionais, era algo que os unia em meio à complexidade. Ana, mesmo sentindo a falta constante de Gabriel durante os dias em que estava com a mãe, começou a se adaptar a essa nova vida. Laura, por sua vez, mostrava um lado mais presente e dedicado, tentando reparar o tempo perdido. Nos dias em que estavam juntos, Gabriel e Laura conversavam longamente sobre as necessidades de Ana e Pedrinho, sobre como garantir que se sentissem seguros em ambos os lares. Em uma dessas conversas, Gabriel percebeu que Laura estava, pela primeira vez, olhando para o futuro com esperança e não apenas como uma série de dificuldades. No entanto, apesar dos avanços, ainda havia momentos de incerteza. Ana, em algumas noites, perguntava se as coisas voltariam a ser como antes, se um dia eles poderiam todos morar na mesma casa novamente. Gabriel, com um nó na garganta, tentava explicar que estavam tentando encontrar um jeito de fazer todos felizes, mesmo que fosse diferente do que ela imaginava. Laura também enfrentava as próprias dúvidas, mas continuava firme em seu compromisso de melhorar por Ana e Pedrinho. Enquanto o tempo passava, os sinais de que estavam encontrando um equilíbrio se tornaram mais evidentes. Laura convidava Gabriel para participar de momentos importantes da vida das crianças, como a festa de aniversário de Pedrinho, que eles decidiram celebrar juntos em um parque. Naquele dia, Gabriel observou Ana correr alegremente entre os balões e o irmão dar seus primeiros passos com mais firmeza. Ele e Laura trocaram um olhar que, pela primeira vez, parecia carregar uma cumplicidade que não era marcada pelo passado, mas sim por um desejo comum de garantir o melhor para as crianças. Os encontros familiares passaram a ser cada vez mais naturais. Eles aprenderam a compartilhar os pequenos marcos da vida das crianças, a lidar com as diferenças e a respeitar o espaço um do outro. Ana, que antes via na separação dos lares uma fonte de dor, começou a perceber que poderia amar e ser amada em dois lugares diferentes. Pedrinho, ainda pequeno, adaptou-se à rotina com a facilidade que só as crianças conseguem ter, criando laços com ambos. Laura, em um gesto que surpreendeu Gabriel, sugeriu que passassem um feriado juntos, longe da cidade. Alugaram uma cabana em uma região montanhosa e, durante aqueles dias, Gabriel viu algo que nunca esperou, e as crianças rindo e brincando sem as preocupações que antes marcavam seus rostos. Laura e ele, ainda que carregassem o peso do passado, sentaram à beira da lareira e conversaram sobre o que tinham aprendido ao longo dos meses. Naquela conversa, Laura admitiu o quanto a ajuda de Gabriel havia sido essencial para que ela pudesse recomeçar. Disse que, embora soubesse que não podia apagar os erros que cometera, queria construir um futuro em que pudesse ser a mãe que sempre quis ser para Ana e Pedrinho. Gabriel,
por sua vez, falou sobre como as crianças transformaram a vida dele, fazendo perceber que seu mundo poderia ser muito maior do que imaginava. Eles não sabiam ao certo o que seria do futuro, mas estavam dispostos a enfrentar o que viesse com maturidade. Após o feriado, as semanas se transformaram em uma espécie de ensaio para o futuro. Gabriel ajudava Laura a montar um pequeno quarto de brinquedos em seu apartamento, enquanto ela se mostrava mais aberta a compartilhar as decisões sobre a vida dos filhos. Ana, percebendo a aproximação entre eles, perguntou certa vez se eles estavam voltando a ser amigos. Gabriel sorriu e respondeu: "E eu acho que estamos aprendendo a ser, de um jeito novo." O processo de guarda compartilhada, que parecia tão assustador no início, começou a se tornar uma parte natural de suas vidas. Gabriel e Laura foram convidados a participar de uma nova audiência com o juiz, onde puderam apresentar o que haviam conseguido construir juntos. O juiz, ao ouvir o relato, mostrou-se satisfeito com os avanços e decidiu formalizar o acordo, garantindo que Ana e Pedrinho teriam acesso a ambos os pais de forma equilibrada. Naquele dia, ao saírem do tribunal, Gabriel, Laura e as crianças almoçaram juntos em um restaurante próximo. Era um gesto simples, mas carregava o peso de meses de incertezas e decisões difíceis. Laura, emocionada, segurou a mão de Gabriel por um instante e agradeceu por não ter desistido de Ana e Pedrinho, mesmo quando ela própria pensou que não havia mais esperança. Gabriel apenas sorriu, sentindo que aquele agradecimento era mais do que uma formalidade, era a certeza de que todos haviam encontrado uma forma de superar as dores do passado. O tempo continuou a passar, e Gabriel seguiu envolvido na vida das crianças, acompanhando as conquistas de Ana na escola e celebrando cada novo aprendizado de Pedrinho. Laura também florescia em seu papel, mostrando que era capaz de ser a mãe que sempre desejou ser. A nova vida que criaram juntos era longe de ser perfeita, mas era real, e isso era o que importava. Certo dia, enquanto assistiam ao pôr do sol no jardim da casa de Gabriel, Ana olhou para ele e para Laura, que conversavam em um tom descontraído, e disse: "Eu acho que agora eu tenho 2 lugares que são meu lar." Gabriel sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas apenas sorriu, segurando a pequena mão de Ana com carinho. Laura, ao ouvir a filha, percebeu que haviam conseguido algo que muitos achariam impossível, criar uma família fora dos padrões, mas cheia de amor. E assim, a história de Gabriel, Laura, Ana e Pedrinho encontrou seu caminho. Não havia finais perfeitos ou promessas de que tudo seria fácil daqui para frente, mas havia a certeza de que, juntos, encontraram uma forma de seguir em frente. As memórias das noites solitárias, dos choros contidos e das decisões difíceis se transformaram em parte de uma jornada maior, uma que os fez compreender que, às vezes, a vida nos dá uma segunda chance de construir algo melhor. Com o tempo, Ana e Pedrinho cresceram, sempre rodeados por aqueles que os amavam. Gabriel continuou a ser uma figura presente, e Laura, cada vez mais forte, soube manter o espaço para que cada um dos filhos pudesse ser feliz. E enquanto o sol se punha naquela tarde, Gabriel percebeu que a maior herança que poderia deixar para Ana e Pedrinho não era a riqueza que acumulara ao longo dos anos, mas sim os laços que construíram, as lembranças que criaram e a certeza de que o amor, em suas múltiplas formas, era o que realmente os mantinha unidos.